em obedecer, em se submeter, né? Isso precisa ser quebrado. A Bíblia fala sobre um homem muito importante, né? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, sobre um homem muito importante, chamado Naamã. Esse homem era um general de guerra, era um homem cheio de medalhas, cheio de condecorações, era um homem de bravura, era um homem de respeito, mas a Bíblia diz que esse homem era leproso. E diante de Deus, o homem que não conhece, que não tem uma experiência com Deus, todo homem nessa situação é leproso. A lepra traz separação, a lepra traz discriminação, né? De repente Naamã passava e as pessoas corriam dele. De repente aquele homem com aquele uniforme tão bonito, cheio de tantas medalhas, mas era um homem leproso. Até que aquele homem, ele conseguiu a receita, o segredo para ser curado. Ele tinha que entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes, mas ele achou aquilo um absurdo. Isso é um absurdo. Eu entrar nesse Rio Jordão, esse rio sujo, lá na Banda e Fafá não são melhores rios do que o Rio Jordão. Nós tivemos lá no Rio Jordão, né, pastor Diego? E a água do Rio Jordão é uma água escura, né? Água escura, mas não é suja. Rio Jordão não é água, não é um rio de águas cristalinas. Mas nós temos aprendido que o Rio Jordão simboliza um novo começo. Para que o homem seja abençoado, ele precisa retornar, ele precisa voltar a um novo começo. E Deus sempre nos dá oportunidade para novos começos, novos inícios, né? Então Naamã teve que ser quebrado, ele teve que concordar. Se ele quisesse ser curado, ele tinha que entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Eu fico pensando, imaginando Naamã, né? Tirando aquela farda, de repente ficando ali só de short de banho, não sei, né? E as pessoas ali observando, que vexame, mas ele teve que passar tudo isso para que ele pudesse ter a cura de Deus, a bênção de Deus. Às vezes tem coisas que você precisa abrir mão. Deus está te falando para que você seja um cristão ainda mais abençoado. Grandes homens de Deus foram homens que se esvaziaram, que se deram da sua capacidade, né? A Bíblia fala sobre Davi. Davi começou como um simples pastor de ovelhas, se tornou um guerreiro, e ele se tornou também o maior rei de Israel. Davi era um simples pastor de ovelhas. Alguém olhasse para aquele jovem e falasse: isso aí não vai dar nada. Esse menino cheio de carrapicho, menino cheio de bicho de pé, né? De repente Davi ficava lá no mato, cheio de bicho de pé, né? Isso aí não vai dar nada. Isso é um matuto, vive lá no mato. A função dele é a mais simples, é cuidar de ovelhas. Ele era o filho mais novo, né? E geralmente as coisas mais difíceis ficam para o mais novo, para o menor, né? Aquilo que ninguém quer fazer, passa para o mais novo, que ele tem que fazer. Eu já fiz muito isso aí, mas agora é o mais novo que vai fazer. E essa é a situação de Davi, um simples pastor de ovelhas, mas Deus o levantou. Deus tirou ele lá de trás das ovelhas e fez dele o maior rei de Israel. É assim que Deus faz comigo, com você. Não podemos nos esquecer do nosso começo, né? Às vezes a pessoa cresce, se esquece de quem ele foi, de quem ele era. Um dia desse eu vi uma entrevista de um grande empresário. Esse homem, ele tem uma grande empresa em São Paulo. Ele é um médico renomado e a sua empresa tem mais de 12 mil empregados. Mais de 12 mil empregados. E ele falava, eu achei interessante, né? Nós temos que aprender até com o ímpio. E ele falava então da sua situação quando ele começou, que ele foi engraxate, vendeu picolé na rua, foi engraxate e hoje é um grande empresário, é um médico de renome. Então nós não podemos nos esquecer dos começos, dos pequenos começos. Todos os homens que foram abençoados por Deus foram homens que se esvaziaram de si mesmos. A Bíblia fala sobre João Batista, né? João Batista foi enviado à frente do Senhor para preparar o caminho do Senhor. João Batista foi considerado o maior de todos os profetas. Ele não realizou grandes feitos. A Bíblia não fala, eu nunca li sobre nenhum milagre que João Batista tenha feito, né? Mas Jesus Cristo falou que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. Eu fico pensando, né? João Batista não fez nenhum milagre.
João Batista pregava no deserto, e a Bíblia diz que as multidões iam atrás dele. Eu fico pensando, né? João Batista pregando no deserto, e as multidões indo para o deserto. Hoje em dia a gente faz um esforço para encher a igreja, né, pastor Diego? Imagina se a gente for pregar no deserto. João Batista pregava no deserto, e as multidões iam atrás dele, iam atrás de João Batista. O que aquele homem tinha? Aquele homem, aos olhos humanos, não tinha nada, não tinha nenhuma aparência, né? Vivia com uma roupa de couro, um cinto de couro amarrado na cintura. Aquele homem não tinha nada, mas Jesus Cristo disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Aleluias! João Batista não tinha nada, não fez milagres, não fez prodígios, mas João Batista disse certa vez: eis aí vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eis vem aquele, né, que eu não sou digno, né, de estar adiante dele. João Batista, certa vez falaram para ele: olha, Jesus está batizando lá também, você não importa? João Batista disse: eu não me importo, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aí está o segredo, irmão. Aí está o segredo. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia! Que eu diminua, que ele cresça ainda. É, eu falo sobre o apóstolo São Paulo. Apóstolo São Paulo, quero um homem abençoado. Talvez alguém pode pensar que o apóstolo São Paulo foge à regra, né? São Paulo, já ouviu falar de São Paulo? Apóstolo São Paulo. Alguém disse que em São Paulo, que Paulo tinha mania de grandeza. Paulo falou assim: eu sou o maior dos pecadores. Talvez nisso aí ele tivesse mania de grandeza, né? Eu sou o maior dos pecadores. Mas o apóstolo Paulo, ele reconhecia a sua situação e dizia: a mim, o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser considerado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. A mim, que sou o menor dos santos. Aleluias, que coisa maravilhosa. Eu sou o menor dos santos, sou o menor de todos, sou o maior pecador. E daí a razão do seu sucesso, e daí a razão dele ter ser um homem tão abençoado. Aquele que se esvazia de si mesmo, sabe da importância de nos considerarmos pequenos, e da importância aos pequenos, aos marginalizados, né? Deus se importa com os pequenos. Deus, toda honra seja dada a Ele, tem feito uma grande obra lá no meu bairro. Lá na minha rua tinha uma boca de fumo, e vários jovens, era a noite toda, não estava sossego ninguém, a gente nem dormia. Polícia batia, dando batida toda hora: encosta na parede, abre os pés, e batida a noite toda, né? E que coisa, os vizinhos, ninguém dava conta, né? Entrava pelas casas do vizinho, correndo da polícia, um inferno, meu amigo. E há muito tempo nós começamos a orar a favor desses jovens, começamos a pedir misericórdia a Deus, né? Um dia, o irmão chegou para mim, o vizinho chegou para mim e falou: olha, ô pastor, ô capitão, você não pode dar um jeito nessa situação, não?